Galera vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Parou de chover em Paracambi, pelo menos por enquanto. Trazendo vídeo aqui de sábado, sábado, aí final de semana chegando, galera aí que tá de folga aí, aproveitando o sabadão, saindo com a família, se divertindo, indo fazer compras. Outros não, outro tá aí confabulando com os amigos aí naquela resenha, falando de futebol. Vamos falar aí de Vasco, porque amanhã tem mais uma partida do Vascão da Gama aí contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E a gente vai falar aqui de Vasco de Campeonato Brasileiro, mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para vocês saberem quando o vídeo subir aí na plataforma do YouTube. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis também, gente, para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Me dá uma moral aí nesse início de trabalho. O canal tá indo para 5 meses aí de existência, tá? 5 meses como canal Vascaíno Norte-Sul, tá, gente? Se vocês forem lá na descrição, né, o canal aí já tem mais tempo. Só que ele era um canal aí inativo que eu tinha na época, né, e transformei aí em canal de Vasco recentemente. Então, tá indo para 5 meses como canal de Vasco, Vascaíno Norte-Sul. Peço para vocês compartilharem aí os vídeos aí para o máximo de pessoas possíveis para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Gente, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, começa hoje, sábado, né? Com 2 jogos. E dá início já aí a sexta rodada do Campeonato Brasileiro com um clássico aqui no Rio de Janeiro. Hoje teremos aí Vitória e Atlético Mineiro às 18h30 lá no Barradão e também Botafogo e Urubu no Engenhão às 20h30. Devo estar na rua, acho que eu vou assistir esse jogo na rua hoje só para dar uma zoada aí no pessoal, né? Fazendo aquela resenha aí com os amigos. Galera, hoje é dia também do quadro Jogos da Minha Vida, tá? Daqui a pouco vai subir o vídeo aí de noite. Já vou tentar aprontar hoje. Hoje eu não vou falar do jogo que eu fui, vou falar de um jogo aí de 1989, vocês vão ver aí daqui a pouco, né? No quadro Jogos da Minha Vida. Vou contar para vocês onde eu estava nesse dia, o que eu estava fazendo. Vou contar a história também, os personagens aí desse jogo inesquecível de 89. Você já deve saber, quem é da época já deve imaginar que jogo é esse, né? Claro que eu não fui, porque o jogo foi lá em São Paulo, mas foi decisivo e foi muito importante e histórico também. Então vamos continuar falando aqui, ó, Campeonato Brasileiro, né? Sexta rodada começa hoje, com 2 partidas, e amanhã, né, ele tem a sua continuação. Teremos aí, ó, jogos às 16 horas. Tem o Flu-C pegando o Atlético Paranaense aqui no Rio de Janeiro, certamente no Maracanã. O Santos pega o Corinthians, creio eu que seja na Vila Belmiro também às 16 horas. Mais um clássico, clássico paulista. O Inter pega o Bahia lá em Porto Alegre às 16 horas no Gigante da Beira-Rio. O Palmeiras pega o Mirassol às 18h30, né, no Allianz Parque. O Coxa, o Coritiba, pega o Remo às 18h30. O Red Bull Bragantino pega o São Paulo às 20h30. E Cruzeiro e Vasco fecha a sexta rodada no domingo às 20h30. Aí o jogo do nosso Vascão às 20h30. Dá para fazer uma brincadeira amanhã durante o dia, fazer um esquenta bacana. Vou ver se eu consigo vir com uma live amanhã, tá, gente? Não prometo não, tá? Eu tô devendo uma live aí, já estamos chegando a 1.400 inscritos. E eu vou ver se eu consigo fazer uma live. Tá na hora de fazer uma live com a galera aí. Vamos ver como é que vai estar o ambiente aqui em casa. Se tiver só eu e minha esposa aqui assistindo o jogo, talvez eu venha com uma live. Vamos ver como é que vai ser a programação do meu dia amanhã, tá? Aí a rodada, né, gente, se finaliza só na segunda-feira. Teremos Chapecoense e Grêmio às 20 horas, fechando aí
a sexta rodada do Campeonato Carioca. Vamos falar de Vasco, gente. Notícias do Vasco da Gama aqui. Vamos falar de Copa Sul-Americana. O Vasco está no pote 2, tá? O Vasco está lá no pote 2, junto com o São Lourenço, Bragantino, o Palestino, o Milionários, o Caracas, o Cienciano e o Tigre, tá? E o Vasco deve pegar times do pote 1. Só que no pote 1, além dos clubes da Argentina, como o River Plate e o Racing, tem o Olímpia do Paraguai e o América de Cali da Colômbia, né? América da Colômbia. E só que existe também os clubes brasileiros, como São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, mas o Vasco não pode pegar os clubes brasileiros. Acho que tem o Santos também no pote 1. O Vasco não pode pegar os clubes brasileiros, tá? Não pode haver cruzamento de clube brasileiro com clube brasileiro na fase de grupos. Então o Vasco pode pegar esses clubes aí, ó. River, Racing, Olímpia ou América de Cali. Espero que seja o América de Cali, porque é o mais tranquilo lá pra gente pegar, né, cara? Porque a Mercosul, ela tá aí com status de Libertadores, cara. Não tá fácil não, tá? Mercosul tá sinistra. Gente, vamos falar do jogo de amanhã, Vasco pega o Cruzeiro, né? Às 20h30. E eu quero falar primeiramente, cara, do jogador Adson, que eu esqueci de falar aqui, de mencionar aqui, que ele entrou muito bem, cara, na partida contra o Palmeiras aqui em São Januário. O Adson, que vinha de 2 cirurgias na tíbia, né? Ele teve que colocar uma placa ali na tíbia ali para poder sustentar ali a parte óssea dele, que ele estava ali com um problema ali, acho que ele estava com calo ósseo, se eu não me engano, e aquela placa ali, ela deu uma rejeição, ela estava incomodando o jogador a praticar o futebol, ele teve que passar por uma outra cirurgia para retirar a placa, que ela foi mal colocada, recolocar a placa de novo da maneira certa, aí ele ficou aí, mas aí meio ano parado aí, o Adson até ele voltar, e agora o Adson tá voltando aos pouquinhos. Ele entrou contra o Palmeiras aí, ele entrou muito bem, cara. O Adson ele entrou muito bem na partida contra o Palmeiras, e eu posso dizer aqui para vocês, cara, que o Adson ele pode conquistar a titularidade dele, uma vez aí que o Vasco ainda tá com uma incógnita muito grande aí, com os atacantes recém-contratados, como Claudio Spinelli, como Marino Inestrosa, que ainda não se adequaram ao ritmo do time, ao clube, ainda não se adaptaram, né, como a gente esperava. O Brenner também, ainda também é uma incógnita muito grande. O Brenner que veio por indicação do Fernando Diniz, o Fernando Diniz foi que trouxe o Brenner para o Vasco, só que ele ainda não se adaptou, cara, infelizmente, né? E o Adson surge aí com uma alternativa muito boa, cara. Eu arrisco a dizer que além do David, que era preterido pelo Fernando Diniz, que quase foi para o Vitória da Bahia, né? E está sendo agora o jogador importante nesse exato momento no ataque do Vasco, o Adson pode despontar aí com uma opção para jogar pelos lados ali, pelo lado direito, principalmente, tá? E você teria ali o Andrés Gomes na esquerda e o Adson na direita. Então, cara, pode ser que a nossa solução esteja dentro do elenco já há muito tempo e a gente não sabia, né? Eu acho que o Adson pode reconquistar aí uma vaga como titular em breve nesse time aí do Renato Gaúcho. Uma vez que o Renato Gaúcho, cara, olha, eu já falei para vocês, eu conheço o Renato Gaúcho, ó, há muito tempo, desde quando ele jogava no Grêmio. O Renato Gaúcho, ele tem aquela mentalidade, cara, da década de 80, 90, aquele cara boleiro, conhecedor de futebol, que sabe identificar a capacidade de um jogador, o potencial de um jogador. Então, eu creio que ele vai, em breve, aí ver o Adson com bons olhos. Se ele colocou o Adson na partida contra o Palmeiras, apostando no cara, é porque ele tá vendo aí que o Adson pode ter um potencial aí para ficar em evidência, né? E ter até mesmo status de titular, ou até mesmo, cara, um 12º jogador, que pode entrar no segundo tempo e mudar a partida. O Adson foi um dos jogadores, assim como o Cuiabano, que mudou aquela partida contra o Palmeiras, tá?
A gente tem que reconhecer que o Adson entrou muito bem naquela partida. Eu acho que ele vai reconquistar a vaga dele de volta. Gente, vamos falar do jogo de amanhã, né? O Vasco não vai ter Thiago Mendes, que tomou o terceiro cartão amarelo. Seus substitutos devem ser ou Barros ou JP. Agora fica ali a dúvida, né? Para quem será o capitão da equipe ali amanhã. Léo Jardim, eu acho que não, porque o Renato não gosta de goleiro como capitão da equipe. E quem poderia ser, cara? Coloca aqui nos comentários, né? Não sei, ali no ataque ali, o Andrés, não. O Andrés também não. No meio ali, quem é que poderia ser? Eu fico pensando aqui, talvez um zagueiro, Robert Renan, eu não sei, cara. Eu não sei o que é que pode desempenhar. Eu não sei se já estão especulando por aí algum possível capitão aí que possa substituir o Thiago Mendes amanhã no Mineirão contra o Cruzeiro, tá? Olha, o Carlos Cuesta, o zagueiro Carlos Cuesta já está recuperado da contusão e vai ser relacionado amanhã, né? Uma vez aí que o Alan Saldívia, né, deve continuar sendo o titular da equipe do Vasco da Gama. A transmissão da partida de amanhã, eu vou trazer a ficha técnica por inteiro amanhã, tá, gente? Certinho para vocês. Mas já vou adiantar, a transmissão fica por conta da Record, do Pay-Per-View, né? Pela Globo no Pay-Per-View e pela Cazé TV no YouTube. A escalação do Vasco, o Vasco deve vir com o Léo Jardim no gol, PH, Paulo Henrique. Pode ser também o capitão da equipe, né? Alan Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, ou Cuiabano. Não sei, de repente, se Cuiabano vai adquirir o status de titular. Cauã Barros, Cauã Barros ou JP, né? No caso, Tietê e... Ô, meu pai do céu, Tietê, Cauã Barros e Hugo Moura, né? Ou Hugo Moura, Cauã Barros e Tietê. No meio ali, ou ele pode vir com o Nuno Moreira, que também pode ser o capitão, ou Rojas, e na frente o David e o Andrés Gomes fazendo aquele ataque, né? Que ele reeditou. Talvez, eu acho que talvez o Renato não mexa muito na equipe. A arbitragem fica por conta do Lucas Torezin. Eu falei ontem, cara, do árbitro, só que eu esqueci de botar a foto dele. Eu vou ver se eu consigo lembrar na edição, tá? Botar a foto aqui do meliante, Lucas Torezin do Pará. Será o árbitro da partida de amanhã entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Pessoal, olha só. Tá repercutindo demais aqui. Antes de mais nada, tá? Vou falar do Andrés Gomes, tá? O Andrés Gomes aí, cara, ele é líder de dribles. Antes de falar do que eu tenho que falar no final, eu vou falar do Andrés Gomes. O Andrés Gomes, ele é líder de dribles aí no Campeonato Brasileiro com 58 dribles, cara. Eu não gosto de trazer essas estatísticas daqui, isso daí para mim não serve para nada, tá? Mas enfim, o Andrés Gomes é líder com 58 dribles, tá? Atrás dele vem o tal do Henri Mosqueira com 40, Lucas Ronier com 37, o Cauê Furquim com 28, Ferreirinha com 27, o Mateuzinho com 27. E no mundo ele só perde pro Lamine Yamal do Barcelona, cara, que tem 81 dribles, tá? No mundo ali ele só fica atrás do Lamine Yamal, o nosso Colômbia aí, pô, ninguém para o nosso Colômbia, cara. Se o Andrés Gomes ele começar a ser mais inteligente na hora de dar o último passe, levantar mais a cabeça, perder um pouco esse cacuete aí de peladeiro que ele tem na hora dele driblar, que ele, porra, às vezes ele é atabalhoado, ele tromba, ele tenta chutar de qualquer maneira em cima do adversário. Quando ele tiver mais calma, cara, para concluir as jogadas, ele não vai ficar muito tempo aqui no Vasco, não. Rapidinho ele vai para a Europa. Vocês podem ter certeza disso, cara. O olho já está crescendo em cima dele. Imagina, é porque ele é novo. O Andrés Gomes ele é novo ainda, ele pode melhorar muito, pode evoluir muito ainda. Então, se ele melhorar essa parte aí rapidinho, ó, ele vai capinar para a Europa. Pessoal, tá repercutindo pra caramba aquelas palavras lá do português, né? O auxiliar lá do Abel Ferreira, o João... Oh, meu Deus do céu, agora esqueci o sobrenome dele. João Martins, né? E que ele falou que do gramado de São Januário, dizendo que parece que plantaram batatas embaixo do gramado, que tem sobressalto lá de quase meio metro de altura,
de um para o outro e tal, reclamando que o gramado é pesado e tudo. E vários jornalistas, pelas redes sociais, pelos canais aí de esportes, repercutiram a frase aí do grande João Martins lá, o auxiliar português lá do Abel Ferreira, do Palmeiras, de que quando perde, toda vez que o Palmeiras perde, eles colocam a culpa no gramado, colocam a culpa na arbitragem, que isso já é uma estratégia já traçada por essa comissão técnica do Alviverde. Toda vez que perde, eles tiram a responsabilidade das costas dele e colocam a culpa no gramado do adversário, colocam a culpa na torcida, coloca a culpa no juiz, no VAR, coloca a culpa em tudo. E eu trouxe uma série de jornalistas, cara, inclusive jornalistas que falam mal do Vasco o tempo todo e que defendeu o Vasco com veemência, cara. No final aqui vocês vão se surpreender, tá? Olha, o Jorge Igor, eu vou botar os vídeos aqui no final para vocês na sequência. Vou me despedir por aqui, mas vou falar aqui dos influenciadores, né, e jornalistas que falaram e que deram respostas aí para o tal do João Martins, né? O Jorge Igor, tem 2 vídeos dele. Marcelinho Carioca, ex-jogador, inclusive criado pelo Urubu, jogou no Corinthians, ídolo do Corinthians e também jogou no Vasco. Benjamin Beck, o Neto, o ex-jogador Neto, o Lucas Pedrosa na Casé TV, o Donan Campos também na Casé TV, o Wallace Borges na TNT Esporte, Felipe Melo, ex-jogador também no Sport TV, o Arnaldo Ribeiro no canal UOL, pessoal do Charla Podcast também verbalizou muito isso aí, e pessoal da revista Placar, como Fábio Sormani, que está sempre falando mal do Vasco, santista doente, né? E tem mais um lá, um jornalista também da revista Placar. E para finalizar, o Mauro César Pereira, o Maurinho flamenguista, cara, que está sempre trauritando o Vasco e que falou campo de batata é o cacete, plantação de batata é o cacete. Eu fiquei abobado, cara, com o Maurinho defendendo o Vasco, mas isso aí tem um motivo, cara. É aquela velha briga com a Leila Pereira, com o Palmeiras. Isso me causa uma preocupação muito grande, cara, porque parece que o flamenguista ele não vê mais o Vasco como adversário. Ele vê mais o Palmeiras lá em São Paulo como adversário direto hoje do que o próprio Vasco da Gama. Isso daí é sinônimo da pequenez do Vasco, de como o Vasco se apequenou. Infelizmente, gente, infelizmente, é pura realidade. E o Maurinho aí se enfezou aí com as palavras aí do João Martins, né? E falou, plantação de batata é o cacete, eu vou ficar por aqui. Fica aí com todos esses vídeos aí da repercussão dos jornalistas aí respondendo ao João Martins, que criticou o gramado de São Januário. Eu vou ficar por aqui, eu desejo a vocês um sábado maravilhoso e abençoado, o resto de sábado abençoado. Fiquem com calma, fiquem com Deus. O final de semana está apenas começando. Saudações vascaínas, eu fui. Você não pode chamar o gramado de um estádio de um clube da grandeza do Vasco, de um estádio histórico do futebol brasileiro, de plantação de batata, porra. Isso não existe. Isso não existe. O mínimo que o João Martins deveria fazer é pedir desculpa ao Vasco. Inclusive, né, um clube criado por portugueses. Olha que ironia. É desrespeitoso. Você pode falar de outra forma. Pô, o gramado não tá legal. Realmente a chuva prejudicou. Isso foi um empecilho para nós. Isso foi um problema para nós. Até porque, João Martins, em alguns momentos o próprio gramado do Palmeiras, do Allianz Parque, nessa sua passagem, também esteve ruim. Lembra a história lá do composto, lá o negócio que desgrudava, borrachinha e tal? Também teve. E aí você imagina como a comissão técnica do Palmeiras reagisse se alguém de um clube adversário chamasse o gramado de pasto, plantação de batata, porcaria, isso, aquilo. Tem formas de fazer. Mas não me surpreende, porque quando o João Martins vai para a coletiva e o Palmeiras perde, meu amigo, a culpa é da alta do dólar, a culpa é da crise da guerra no Irã, a culpa é do Donald Trump, a culpa é de todo mundo. A culpa é da chuva, a culpa é de São Pedro, é de todo mundo. Menos dele, menos do Palmeiras, menos da falta de repertório do time, menos das limitações que o time vai apresentando em termos de desempenho. É todo mundo culpado. A culpa é do canal do Jorge Igor, a culpa é do YouTube, é culpa de todo mundo. Não dá, né? Não dá para se comportar dessa forma. Acho muito pequeno o comportamento
de membros da comissão técnica do Palmeiras diante da grandeza dessa instituição. Lamentável. Na televisão não dá pra ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo tem altos e baixos, mas tudo bem, isso é o que é, o futebol raiz. Estamos em 2026 e algumas coisas não mudam. No domingo jogamos em outro gramado pesado, a bola não andava, hoje foi a mesma coisa. No segundo tempo começou a chover e virou um pequeno batatal, fecha aspas. Primeira crítica do João Martins a São Pedro. João Martins faz o seguinte: Celso Russomano, patrulha do consumidor, você pode entrar em contato com ele, fazer uma queixa e pedir pra ele levar a São Pedro. Não pode chover nos jogos do Palmeiras. Porra, choveu. Puta, domingo, Novo Horizonte, choveu. Rio de Janeiro, quinta-feira, chuva. Porra, São Pedro tá atrapalhando nós. Faz uma cartinha, encaminha pro Celso Russomano a reclamação, a produção vai entrar em contato com você, o pessoal lá da Record, e aí você vai lá pra patrulha do consumidor e reclama: ó, vim aqui fazer uma queixa contra São Pedro. São Pedro, eu como consumidor estou sendo lesado, porque o Palmeiras joga, chove, tudo vira plantação de batata. Meu amigo, é chuva. Sabe o que me incomoda no João Martins? Principalmente no João Martins. O João Martins foi o cara que deu aquela declaração sobre o sistema. O sistema não quer que o Palmeiras seja campeão. Nunca numa coletiva do João Martins o Palmeiras joga mal. Ninguém conhecia vocês, cara. Vocês têm que agradecer ao futebol brasileiro, aos brasileiros, que aqui vocês fizeram o nome de vocês e a vida de vocês. Com grana pra caceta. Merecidamente pelo que vocês apresentaram para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, muito respeito com o Vasco da Gama, com a instituição Vasco da Gama. E quem é você para falar da CBF? Que a CBF tem que tomar certas medidas, se acerta só sobre o campo de grama sintética. Mas dá para você ter a humildade precede a honra, a soberba precede a queda, meu amiguinho. Porque você ganhou do Mirassol aqui em São Paulo, no campo de grama sintética, e você foi lá em Novo Horizonte, no campo encharcado, com lama, com tudo, você ganha de 2-1. E aí você não fala nada. E você, tanto que o Abel vai lá e dá aquele carrinho, não reclamou. Se tinha lama ou se não tinha o quê? Vocês ganharam. Fizeram as substituições certas. Vocês neutralizaram uma equipe que fez uma campanha brilhante e jogadores certos que o Abel colocou. Agora você quer falar, não tem humildade para reconhecer que o Vasco atropelou vocês? Que o Renato, ontem mesmo, eu tinha pontuado, falei assim, ó, o Renato Gaúcho é largo e é inteligente e sempre quando ele vai estrear em determinado lugar, ele ganha, porque ele tem um vestiário, ele sabe extrair o melhor dos seus atletas. E o Andrés, né? Andrés, que fumaça! Atropelou o seu lateral esquerdo, pode me fumar aqui também, porque quem jogou no meio de campo tem a visão geográfica, irmão, não tem ela só periférica, tô vendo que você tá filmando aqui também. Tem problema, pode jogar no peitão e pode mandar pros teus amigos lá do Palmeiras. Então, o senhor devagar com os gigantes da colina. Devagarzinho, irmão. Fala assim, ó, o Vasco mereceu vencer. Cara, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Aí, quando perde, reclama de um, reclama de outro, acusa um, acusa outro. Devagar, amiguinho. Respeita o futebol brasileiro, os atletas, a instituição, Clube de Regata Vasco da Gama. Pelo amor de Deus. Porra. Fala aí, meu povo. Ontem, o auxiliar do Abel Ferreira falou que o gramado de São Januário parecia que tinha uma plantação de batata. Ô, gente, qual a dificuldade que esses caras têm? O Abel, o auxiliar dele, quando perde um jogo, fala, olha, jogamos mal, perdemos. Olha, o adversário foi melhor, perdemos. Gente, é normal. O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos. Nenhum time vai ganhar todos os jogos. É absolutamente normal. Mas toda vez eles tiram o foco. Ah, mas é o gramado. É, mas é a camada de ozônio. É a guerra do Irã. É o voo. Caraca, velho. Eu já falei várias vezes, para mim o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu sou fã do cara, é um baita de um técnico. Mas quando ganha, reclama. Quando perde, tira o foco. Rapaz, meu mano, coisa chata, velho. Transforma de umas pessoas tão antipáticas. Gente que não tem o entendimento do que é o povo brasileiro, do que o Brasil sofre, das coisas que acontecem com a gente. E é sempre a gente que é ruim. Agora é o Vasco da Gama que é ruim. Agora é o Vasco que não tem um campo... Você não sabe nem quem é o Vasco. Você, que é português, não sabe quem é o Vasco. Você não sabe o que é o Vasco. Você não tem ideia do que é o Vasco da Gama em termos de futebol mundial para os portugueses. Você faltou com respeito com um time que sempre tratou tão bem os portugueses.
desde a sua história. Você não sabe o que é o Vasco da Gama. Você, além de você não ter responsabilidade nenhuma em relação ao que é o Vasco da Gama, porque você não sabe o que é o Vasco. Você não sabe os portugueses que fizeram o Vasco. Você não sabe a história do Vasco. E aí quando você vê, quando você perde, e aí você fala isso, você não representa aquilo que os portugueses têm com o Vasco da Gama. Você não sabe nem quem foi Vasco da Gama. Se você soubesse quem foi Vasco da Gama, talvez você não seria tão bobinho, ingênuo, menininho, porque você não sabe perder. Porque você acha que você é o melhor do mundo. Se vocês fossem mesmo, vocês não estariam aqui no Brasil. Você estaria no Manchester City, no Liverpool, você estaria no Real Madrid, no Barcelona. E não vem proposta nunca, hein? Né? Vocês seriam treinadores, vocês tiveram proposta do Al Saad, que por sinal vocês assinaram um pré-contrato e o Palmeiras teve que pagar 27 milhões de multa pro Al Saad. Primeiro, Bop, eu queria deixar claro aqui que o Palmeiras é um dos times que eu mais elogio nesse programa aqui. Justamente porque o trabalho do Abel Ferreira, para mim, é um trabalho espetacular, é um trabalho de excelência. Mas me incomoda muito a dificuldade que eles têm de perder e aceitar que perderam. Aceita que perdeu. Eu estive ontem lá no gramado de São Januário, próximo, inclusive com o Alan Gouveia, nosso Fala Porco, e falei, Alan, vamos dar uma olhada lá no gramado? Porque, de fato, recentemente o Vasco fez uma troca e teve um tempo aí sem jogar em São Januário. Cara, assim que a gente chegou, o Alan falou, porra, que é isso? Tranquilo, o jogador não pode reclamar de absolutamente nada. Eu cheguei a afundar meu dedo na grama pra poder entender se tava fofa, se não tava. Desculpa, João, né? Ô Martins. É uma grande, de uma desculpa e vergonhosa de um time como o Palmeiras, gigantesco, que deveria reconhecer que o adversário ganhou na bola, você falar do gramado de São Januário. E é um gramado que, inclusive, é encarado como um gramado, não sei porquê, ruim. Isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira inventada. Porque o gramado de São Januário, na média, sempre está bom. É o melhor de todos, Bop? É claro que não. Mas sempre está bom para praticar o futebol. Condições normais, inclusive quando choveu. Ele dá esse tipo de desculpa, me soa como algum tipo de método também. De talvez tirar a pressão do time dele, que jogou muito mal ontem. Jogou muito mal ontem e foi superado pelo Vasco, para poder, inclusive, criticar um clube que recebe o Palmeiras de uma forma maravilhosa. Um dos melhores climas, inclusive, que existem no futebol brasileiro é quando tem Vasco e Palmeiras. E ele dá essa declaração, desculpa, patética. Vamos aprender a perder. Eu achei a declaração do João Martins desrespeitosa, com um tom arrogante, e eu afirmo, o que o João Martins fez, e ele já fez outras oportunidades, é um método. Toda vez que o Palmeiras perde, ele joga na coletiva. Ou é gramado, ou é arbitragem, ou é um complô contra o Palmeiras. Tá sendo um mau perdedor. E eu trago aqui uma reflexão. Primeiro, o gramado do Vasco não é um gramado de excelência. É um gramado que pode melhorar? Sim. Mas eu acho que é um gramado nota 7,5, na média do que é o Campeonato Brasileiro. O gramado era o mesmo para os dois times, né? Quem tem um time melhor? Quem tem um time melhor tecnicamente? É o Palmeiras. Você espera o quê desse time? Que ele se aproxime, que troque passes, que envolva o adversário. O gramado era o mesmo e o Vasco fez 2 gols de aproximação, trocando passes. O Palmeiras não conseguiu fazer isso, mas o gramado era o mesmo para as duas equipes. Ou era ruim só para o Palmeiras? Aí quem tem que explicar é o João Martins. Porque o Vasco foi muito melhor que o Palmeiras dentro do jogo. E o Vasco botou a bola no chão e envolveu. Fez 2 gols e ganhou o jogo. Ele falar sobre isso, e aí me traz uma reflexão, que esse mesmo Palmeiras do João Martins, quando joga em gramados melhores, até dentro de casa, a opção desse Palmeiras é bola longa. Casquinha no Flaco Lopes. Se tem algo que o Palmeiras precisa melhorar, o Palmeiras tem um estilo de jogo vitorioso. Estilo de jogo de muita competição, tem méritos, tem ideias ali. Só que a ideia do Abel Ferreira em vários momentos é a bola longa. Se tem algo que o time precisa melhorar é o jogo de aproximação, trocando passes, envolvendo. Não é esse estilo de jogo. Eu acho muito interessante, depois de uma derrota, ele vir falar de um gramado, sendo que o time adversário conseguiu jogar bola nesse gramado. Então, para mim, também é uma desculpa vergonhosa,
o tom dele foi arrogante, a forma como ele fala, de batatal, Parece que plantaram batatas. parece que plantaram batatas, assim, acho, assim, lamentável. E, gente, numa boa, essa comissão técnica do Palmeiras chegou em 2020, cara. Está em 2026, todo mundo já sabe que o método é o mesmo. Eles sabem utilizar muito bem ali a coletiva, desvia o foco, sabe? Então acho completamente desnecessário e cai por terra qualquer tipo de argumentação quando você vê que o time adversário, com esse mesmo gramado, botou a bola no chão, aproximou, envolveu, fez 2 gols e ganhou o jogo. Com mérito. Eu acho muito ruim que essa discussão volte à pauta de novo, porque é uma narrativa da comissão técnica do Palmeiras. A gente não sentou aqui hoje e falou, olha, saiu um estudo que acontece mais lesão aqui, vamos discutir sintético e gramado natural, porque aí agora temos um estudo. Não, esse assunto volta porque a especialidade da comissão técnica do Palmeiras é controlar e ditar narrativas. E nós, como imprensa, a gente cai nisso o tempo inteiro. Repercute, né? O Palmeiras ontem não perdeu por causa de gramado. É uma desculpa utilizar o gramado. Ontem os gols do Vasco saíram todos de bola no chão. O segundo gol, inclusive, com troca de passes e botando o Palmeiras na roda no segundo gol. E não foi por causa disso que o Palmeiras perdeu. Só que o João Martins, que é um dos maiores campeões em mudar foco, porque aí o foco agora é o sintético, é o batatal, é o campo de batata. Não é sobre isso. O Vasco não ganhou. O Vasco ganhou porque teve méritos diante do Palmeiras ontem e que no segundo tempo colocou o Palmeiras numa condição muito pior do que o Palmeiras gosta de jogar e venceu o jogo. Só que João Martins, Abel Ferreira e a comissão técnica adoram arranjar desculpa para qualquer derrota que perdem. Quando a culpa é do Palmeiras, não é da comissão técnica. É do jogador que é muito novo. Por exemplo, foi citado o Vitor Roque em final de Libertadores. São jogadores muito jovens que ainda vão melhorar. Os jogadores não foram bem. Nunca é sobre, cara, nossa decisão tática não foi das melhores. O João Martins fala, eu não sabia que os jogadores iam estar tão desgastados no segundo tempo. Por que demorou para botar o Evangelista, então? Assim, eu sou um cara que eu defendo muito o Palmeiras. Não que o Palmeiras precise de defesa. Quem é Felipe Melo para defender Palmeiras? Mas eu defendo muito o Palmeiras aqui. Mas assim, me incomoda bastante sempre ter uma desculpa para a derrota. Sabe? Ao invés de chegar e assuma. Ó, perdemos o jogo porque hoje não fomos melhores que o nosso adversário. Pode falar, de repente o nosso time cansou um pouco mais no segundo tempo, mas colocar com o calendário. O Palmeiras tem avião próprio. O Palmeiras tem uma estrutura invejável de dar inveja, inclusive em clubes europeus. Uma fisiologia de gente super capacitada. Então eles não podem... Eu, diversas vezes, jogando Libertadores, eu vinha fazendo já o recovery dentro do avião. Então, assim, 4 dias é o suficiente para você poder realmente jogar um jogo decisivo e entrar dentro de campo e vencer. Agora, reclamar do gramado. O gramado no nosso país, são tantos gramados assim que não são tão bons, então não joga, pô. Não joga, porque quando vence não tem reclamação. Quando perde, vamos reclamar, ficar reclamando. Volta a dizer, o Palmeiras é gigante e o Palmeiras não precisa disso, dessas desculpas aí. Perdeu, tá tranquilo, perdeu. Bora para a próxima. Há alguns jogos atrás, o Palmeiras foi campeão paulista e com muito mérito. Daqui a pouco o Palmeiras vai estar chegando em finais de competições importantes e vai colocar desculpa numa derrota. O Vasco teve mérito, gente. O Vasco teve mérito. Muito assim, mérito. né? E há uma dificuldade. Quando o João Martins vem e fala deste jeito, dá essa justificativa para a derrota do Palmeiras, eu me lembro da frase dele, da palavra dele, sistema, né? Uhum. Quando ele falava que o Palmeiras perdia porque o sistema, ou não ganhava mais porque o sistema. E eu repito a minha palavra aqui, é por isso que eu sou tão, digamos, ativo e faço tanto sucesso nas mídias segmentadas palmeirenses. O Palmeiras e sua comissão técnica tem um método, um método de coação da imprensa, da arbitragem e do sistema que tanto gosta de dizer o João Martins. Mas a gente não cai mais nisso, não. Então o Palmeiras perdeu do Vasco, porque o Vasco foi muito melhor, porque o Renato foi melhor que o Abel, que o Thiago Mendes foi melhor que o Andreas Pereira, que o David foi melhor que o Flaco Lopes, e porque o Vasco teve méritos. E não porque o gramado não era o gramado sintético do Allianz Parque ou da Arena Barueri. Enquanto o Palmeiras tiver uma comissão técnica que pensa pequeno, ele não vai ser o maior time do Brasil. E ele tem jogadores hoje para ser o maior time do Brasil. Tem jogadores para jogar mais futebol que o Flamengo. O Palmeiras tem jogadores para jogar mais futebol que o Flamengo.
cabe a essa comissão técnica fazer isso. A coletiva do João Martins. Que coletiva horrorosa. Aí ele chega lá falando assim, o Palmeiras teve dificuldade hoje e um dos motivos foi a qualidade do gramado. Gramado que parecia que plantava batatas. Porque tava cheio de buraco. Aí assim, gente, o Rogério Ceni já falou muito bem sobre isso. O João Martins, Abel Ferreira, se tivesse o campo lisinho, você ia parar de cruzar a bola na área? Você ia jogar com toque de bola? A grama lisinha, assim. Ia mudar o estilo de jogo? O John Arias não ia ficar isolado tendo que cruzar a bola o tempo todo? O Gustavo Gomes tendo que lançar a bola pra frente toda hora? Ia mudar alguma coisa do estilo de jogo do Palmeiras? O culpado foi o gramado do Vasco, que assim, a gente pode criticar muita coisa. O gramado de São Januário não é ruim. Em novembro, o Vasco fez alteração, pagou mais de 800 mil reais pra melhorar o gramado. O gramado tá bom. Ontem choveu o dia inteiro. Ontem choveu o dia inteiro em São Januário. Obviamente, o gramado vai ter algum problema ou outro. Quem é do futebol sabe que existem modelos de gramado. Cada clube adota um. Exatamente. O Vasco adota aquele gramado fofo. Isso. Tá? Com a grama mais alta. E é um gramado bom pra jogar futebol. É bom, pô. É bom. Tá? Agora, é muito não diferente. É o melhor do Brasil? Aí, não é o melhor do Brasil. Mas é muito diferente de um tapete artificial. Caiu no Batatinha e já era. Entendeu? É muito diferente de um gramado artificial. Sim. Como é o do Palmeiras, como é o do Botafogo. São gramados completamente diferentes. E o jogo rola diferente. Batatinha, agora, tapetinho. É o campo do Vasco. Tem que avisar que aquele campo não é do Palmeiras, é do Vasco. Aquele estádio não é o Allianz Parque. Então não tem que ser do jeito que o João Martins e o Abel Ferreira querem, né? Você vai falar como tem que ser o gramado do Allianz Parque, de São Januário, desde que o dono é outro, não é o Palmeiras. O Vasco amassou o Palmeiras. Em momento algum ele teve a nobreza de dizer o seguinte: o Vasco jogou melhor, gente. A gente veio de uma decisão, um campo pesado, uma viagem, estávamos cansados, mas o Vasco jogou uma baita partida. Aproveitou-se disso, fez um grande jogo e mereceu vencer. Aí vai culpar o gramado? Vai dormir, pô. Quem viu a coletiva dele agora pôde ver aqui a informação verdadeira que o gramado de São Januário é novo, tem nem 6 meses esse gramado aí, é o mesmo gramado do Maracanã. Foi um baita investimento que o Vasco fez. A impressão que dá é que esse time que jogou ontem contra o Vasco é o mesmo que jogou lá 90 minutos lá e jogou 90 aqui. Mentira! Ele mente quando ele dá essa informação, ele mente a respeito do gramado. É um bando de mentiras, como o Quesada falou, porque esse é o modus operandi desses caras pra desviar o foco. Mas aí não é que eles estão protegendo o jogador, eles estão protegendo eles mesmos. Sim. Porque quando o Renato Gaúcho faz essas coisas, ele tá protegendo o jogador. O Abel muitas vezes faz isso também. Mas esse discurso do João Martins foi muito feliz. Ele foi mal depois do jogo na coletiva e ele foi mal durante o jogo dirigindo o Palmeiras. Olha, ontem foi o recorde mundial de choro, tá? Essa entrevista, assim, ela é ruim, essa do auxiliar do Palmeiras, ruim em muitas camadas, como eu falei. O cara detonou tudo. Ele só não falou de arbitragem, mas ele deu 40 desculpas para a derrota do Palmeiras. O futebol brasileiro é uma porcaria, os gramados são uma porcaria, tudo é uma porcaria. Enfim, eles jogaram há menos tempo, tiveram mais descanso. Tudo foi desculpa, viu, dona Raíza? Quem gosta de fazer isso também, tá? Sendo bem justo, não é só eles que fazem, não. O Diniz faz isso também, de não dar mérito para o adversário quando perde. O Felipe Luiz faz isso também de vez em quando, fazia isso no Flamengo também. Mas essa de ontem, isso foi recorde mundial. Ficou muito feio. Ficou literalmente muito feio, foi muito deselegante, é coisa de mal perdedor, realmente. Um sintético horroroso. Muito bom do Palmeiras soltando placas, sei lá do que, agarrado na chuteira dos jogadores, né? Ou quando já vimos gravado de plástico com água por baixo dele também, né? Piso de plástico com água, criando bolhas. Esse discurso é canhestro, a tentativa de se aproveitar de dias com muita chuva, noites com muita chuva, né? Em que, claro, qualquer gramado natural vai ficar com problemas, para tentar defender essa coisa bizarra que é o piso de plástico. Aliás, o gramado do Vasco custou cerca de 800 mil reais, foi trocado em novembro. É um gramado novo. Plantação de batata ao cacete, porra. Que é isso? É isso aí, vamos debater. Vai ser assunto. Isso é coisa muito séria, âncora. Vai ser assunto. O que esse cara fala do Vasco é uma falta de respeito com o Vasco, é uma cara de pau. Eu não consigo levar isso pra brincadeira. Muita cara de pau. Estamos voltando no ar, a maneira de sempre de disfarçar o fracasso do trabalho dele, da comissão técnica, que levaram um banho do Renato. Estamos voltando.